Olá, eu sou o Zílio Silva e nós estamos falando sobre empreendimentos, e quando se fala em empreendimento, sempre nós falamos no risco. Tem gente que usa uma expressão muito corrente de risco calculado. Eu muitas vezes me pergunto, existe isso, um risco calculado? Talvez exista um risco calculado, mas nunca conseguimos, de forma nenhuma, no empreendimento, medir a dimensão desse risco. O risco, às vezes, pode ser maior do que a gente imagina, pode ser igual e pode ser menor. E nós temos que estar preparados para gerir isso. E isso acontece em qualquer tipo de empreendimento. Nos meus empreendimentos, em particular, acontecia, por exemplo, quando havia um acidente de um avião nosso. E muitas vezes com perda de vidas humanas, que é um negócio absolutamente trágico que possa acontecer em qualquer tipo de produto. Mas nós tínhamos que correr esses riscos. Portanto, nós usávamos todos os parâmetros possíveis para minimizar esse risco, embora ele nunca pudesse ser zero. Sempre ele era diferente de zero, e pior que isso, maior que zero. Quer dizer, qualquer um dos riscos que nós colocávamos poderia acontecer. Não só como no caso de um acidente, que é, vamos dizer, um risco extremo, mas como outros tipos de acidentes, como, por exemplo, um projeto não dá certo. Eu acho que no caso do avião, todos podem imaginar que o avião seja um produto extremamente complexo, cheio de tecnologias mais variadas, e as equipes têm que ser muito diversificadas e trabalharem de uma forma harmônica para que o objetivo final possa acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, em cada um desses itens existe um risco. Risco de não funcionar, ou, pior ainda, de, em plena operação, começar a falhar e não dar aquela contribuição sempre necessária ao voo, uma vez que o avião, quando está em voo, ele sempre tem que ter todos os itens necessários ao voo funcionando propriamente, porque senão o voo não se realiza com segurança. De modo que risco existe sempre, e esses riscos nós temos que estar preparados para enfrentá-los e para superá-los. Agora, qual o mecanismo para isso? Olha, eu acho que a pergunta é muito fácil de ser colocada e muito difícil de ser respondida, porque o risco aparece em todos os aspectos de um empreendimento, desde os aspectos estruturais, tipo problemas com a equipe, problemas de recursos financeiros, até aqueles não estruturais que venham do lado de fora, que possam macular a marca do produto e a origem desse produto. No caso brasileiro, pode imaginar que se nós começamos a querer entrar no mercado mundial, em certos mercados dominados por países que são bastante mais desenvolvidos nessas áreas, por exemplo, eu estou sendo filmado agora por uma máquina Canon, feita no Japão. Vamos supor que um empreendedor brasileiro queira fazer uma máquina de gravação e de fotografia melhor do que o da Canon e entrar no mercado internacional, por exemplo, com uma máquina, em vez de Canon, Silva. Imagine quando cada pessoa ouça uma coisa dessa natureza e vai colocar dizendo, poxa, em vez de uma Canon, eu vou comprar uma Silva. É claro que isso não vai acontecer. Mas, enfim, eu diria que isso faz parte dos riscos típicos de um empreendimento. O empreendimento tem que ser levado a termo com sucesso, independente do volume de risco que tem que enfrentar. E esse volume de risco tem que ser enfrentado pela equipe como um todo, sob a liderança de pessoas que possam fazer as coisas acontecerem. Eu insisto como ponto final que o líder principal de uma empresa é absolutamente essencial para o sucesso do empreendimento. Ele tem que levar uma vida
dedicado a esse empreendimento e sem perder de vista os parâmetros fundamentais do que ele depende para produzir, que são os parâmetros internos da companhia, sua capacidade produtiva, talento dos criadores, e essa criação é absolutamente essencial para manter a rota. E, ao mesmo tempo, botar um equilíbrio em tudo isso, de modo que tenha toda a sua clientela, por mais diversificada que seja, satisfeita e desejosa de que, quando tiver com seu produto obsoleto e já ultrapassando a sua fase de vida, que possa comprar um produto da mesma marca. E aí, para terminar, eu diria que nós temos que criar algo que é extraordinariamente importante e que nós no Brasil temos falhado bastante. É no sentido de criar produtos com propriedade intelectual e marcas nacionais. Hoje o Brasil praticamente é dependente de marcas internacionais do mundo todo. Em consequência, mesmo que muitos sejam produzidos aqui no Brasil, eles não podem ser vendidos para o exterior porque simplesmente o dono da marca não deixa um utilizador da sua marca em outro país concorrer contra ele. De modo que nós temos que emergir realmente na direção de criar essas marcas. E para criar essas marcas, a dose de risco cresce muito. E justamente nós temos que lidar com esse problema, que em alguns casos conseguimos êxito, como foi o caso nosso dos aviões. Os aviões brasileiros têm marcas brasileiras. Os automóveis brasileiros não têm marca brasileira. Quer dizer, é uma diferença enorme e que dificulta enormemente o acesso dos produtos que não gozem dessa capacidade de criar uma marca. Agora, a criação da marca também apresenta riscos maiores, inclusive com os próprios investidores, que eles acham muitas vezes que não é possível isso. Eu diria, é possível sim, desde que se tenha a persistência necessária ao longo dos anos e conquistar uma posição através dessas palavras todas que eu tenho colocado, de confiança, persistência, enfim, vender alguma coisa e pagar a conta. Quer dizer, parece simples, mas na realidade isso está na base de qualquer empreendimento, quer dizer, que tem que dar resposta para todas as questões que podem ser colocadas.